É com muito prazer que eu vou mediar essa mesa de agora, é, que tem o mesmo nome da nossa jornada, Fronteiras da Psicanálise. Duas psicanalistas, duas psicanalistas muito especiais, que agora eu vou apresentá-las a vocês. Meu nome é Luísa Dalali, eu sou membro associado aqui da SPID. E primeiro eu vou apresentar a nossa convidada de fora da casa, a Marta Rezende Cardoso, que é psicóloga, psicanalista, doutora em psicanálise e psicopatologia fundamental pela Universidade de Paris, professora titular do Instituto de Psicologia da UFRJ, programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, membro da Associação Universitária de Psicopatologia Fundamental, autora e organizadora, co-organizadora de diversos livros, dentre eles Excesso e Trauma, Diferença e Segregação e Figuras do Extremo. Logo após, aqui do meu lado, temos a nossa membro titular aqui da SPID, professora Silvia Zornig, professora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio, coordenadora do curso de Psicologia Clínica com Crianças da PUC-Rio, coordenadora do Laboratório Constituição Psíquica e Clínica Psicanalítica, LabPsi, autora e organizadora de livros e artigos sobre a Constituição Psíquica e Clínica Psicanalítica com Crianças e Adolescentes. Agora eu vou dar a palavra a vocês, e vamos lá. Bom, a gente não precisa, então. Estão me ouvindo bem? Bom, então, prazer estar aqui, né? Speed é minha casa psicanalítica de muitos anos e é um prazer estar com a Marta nessa mesa, uma amiga querida e de quem eu trabalho, admiro muito o trabalho e trocamos muitas coisas assim das nossas inquietações e projetos da clínica. Nós duas estávamos assim rindo ali um pouco, falando, poxa, a gente não deu um título para cada uma das nossas falas, porque o título era o título, né? Fronteiras da Psicanálise, mas então cada uma de nós fez um recorte claro sobre isso, né? Eu pensei em falar um pouco sobre a clínica, né? As fronteiras da clínica e a clínica das fronteiras, e trabalhar, quer dizer, trazer alguns apontamentos sobre a questão da destrutividade na clínica e também a questão da sobrevivência do objeto analista, né? Pensei assim a partir de uma clínica que nós vemos muito e recebemos atualmente, né? Alguns pacientes assim que acho que o Boulos chama de normóticos, mas que são pessoas que aparentemente parece que chegam sem demanda, né? Sem vindo que vem análise, mas sem. Oi? Mais alto? É que ele falou que eu podia falar sem me preocupar. Lá para o presencial. Então vamos lá. Agora melhorou? Tá. Estão ouvindo agora? Baixinho. Bom, vamos tentar. Então, pensei em falar sobre a clínica e sobre o que a gente encontra muito hoje em dia, que eu encontro na minha clínica, encontro também conversando com colegas, às vezes em supervisão, que são analisantes que é claro que tem uma demanda, mas é quase como se fosse uma demanda sem uma demanda, né? Como se fossem pessoas que às vezes chegam muito, não diria nem que é uma coisa de um embotamento, mas muito sem algum tipo de interpelação ou de questão sobre o que os traz à análise, que muitas vezes você tem a sensação, como analista, de que talvez a pessoa não fique, talvez ela demore um pouquinho e saia, mas e como se ficasse um clima, por isso que eu pensei em pensar um pouco na questão da destrutividade, muito ligado a algo, né, que, de uma certa maneira, parece muito referente a algum tipo de funcionamento que deixa o analista assim quase entrando também na mesma página, na mesma sensação que essas pessoas, às vezes uma sensação de embotamento, às vezes uma sensação de cansaço, às vezes uma sensação de falar, bom, tomara que vai embora logo mesmo, porque nada está acontecendo. Eu sei que o Bruno Campos às vezes fala o que está acontecendo quando nada está acontecendo, né? Ele já falava sobre isso. Enfim, tenho trocado com
colegas aqui da SPID, mas chegou o Leandro. Mas a ideia, então, e aí acho que eu me inspirei um pouco, muito, no Green, é pensar justamente nessa clínica inspirada, né? Quando eu pensei no Green, numa inspiração de que é uma clínica que parece uma clínica assim, muito sem cor, muito em branco, e muitas vezes sem, né, alguma questão que remeta a, de alguma maneira, né, um vínculo e uma relação com o analista. É, quando o Leandro até nos convidou e falou, pelo menos para mim, para pensar um pouco sobre a questão dessa clínica das fronteiras, é claro que eu não vou me estender assim, porque acho que todos nós temos já pensado nesse momento da psicanálise, né, até com esse momento trans-escola, e também em analistas e teóricos que nos inspiram e que vão justamente trazer, né, de uma certa maneira, as mudanças no movimento psicanalítico, desde o Freud até o momento. O Green, né, o Ogden, o Sion, a inspiração do Winnicott, Bion, quer dizer, tem muitos analistas, muitos que eu digo muito importantes, mas vão trazer também, pensar essa questão da contemporaneidade a partir justamente dos instrumentais e dos elementos clínicos. Então, eu trouxe uma, uma citação aqui, que eu queria começar com ela, que é o seguinte, que o Green fala: todo segredo do trabalho do analista consiste em deixar-se destruir sem resistir, na medida do possível, e sem deixar de pensar, interpretar, para que a operação destrutiva seja útil. É, por que que eu trouxe, né, e qual é o que eu estou tentando articular com isso? Quando a gente fala, quando eu comecei a falar desses pacientes, que quando o Bowles chama dos normóticos, né, é justamente esses analisantes, essas pessoas que são normais demais, por isso que eu digo que é quase como se não tivesse uma demanda, não porque não tenha uma questão, mas é como se não houvesse talvez uma interpelação nesse sentido. Mas essa questão da destruição fica justamente ligado a esse funcionamento, e essa questão da destrutividade não necessariamente ela se relaciona a uma questão de agressividade, né? A destrutividade no sentido de é preciso que o analista se deixe destruir, me parece que traz um apontamento muito importante, que é justamente essa possibilidade, né, do analista de alguma maneira entrar nesse circuito, né, de se deixar de alguma maneira usar, né, usar no sentido nicotiano, e, ao mesmo tempo, precisar, ao ser destruído, conseguir sobreviver. É claro que isso todos nós talvez saibamos, eu acho esse texto do Winnicott sim, importantíssimo, mas a questão é como acontece isso. E acho que aí a gente pode ter alguns apontamentos importantes, né, em relação ao Green, de toda a questão que ele vai trazer quando ele fala sobre as mudanças na psicanálise a partir do enquadre, né, e como ele também vai trazer essa noção de que, na verdade, o que é mais importante, né, além desse enquadre mais clássico, tradicional, ou mais material, que também é importante para a relação e para a sessão analítica, mas o que não se pode perder é justamente o enquadre interno do analista. E esses pacientes, né, que têm, às vezes, assim, um certo embotamento, uma certa anestesia, um apelo ao que o analista diga o que ele deve fazer, né? No sentido de que eu venho, você me diz, eu vou, ou que fala para você, será que dá para a gente fazer de 15 em 15 dias? Porque uma vez por semana não tem nada acontecendo que faça com que eu precise voltar. Não é que não volte, mas tem alguma coisa, né, do fazer e alguma coisa também de uma certa insuportabilidade de chegar muito perto do analista. Então, o Green, quando ele vai falar desse enquadro interno do analista, que não pode ser perdido, é lógico que é importante, mas também é muito difícil, dependendo da forma como o analista e como a situação analista for pensada, né? Então, se
quando há, né, toda essa questão do negativo, da importância do negativo na clínica, né, é preciso pensar também que nesses pacientes, como o Green bem colocou, como outros analistas colocam, né, o que falha ali é justamente esse trabalho do negativo. Então, a própria presença do objeto já é uma ameaça à própria sobrevivência do sujeito. Né? O Bergeret tem um conceito sobre violência fundamental que é interessante, que ele traz como uma pulsão no início da vida, mas o que eu acho interessante é que ele vai dizer a agressividade, né? Querer destruir o objeto, não é exatamente em função do objeto, é em função de, naquele momento, o objeto ser uma ameaça à própria existência do sujeito. Então, acho que é importante, né, para a gente começar a pensar que essa questão do analista deixar-se destruir, junto com esses analisandos que, de alguma maneira, não atacam exatamente, não é uma reação terapêutica negativa, mas talvez seja justamente uma forma de sobrevivência e uma tentativa também de escapar de alguma coisa que, para o analisando, pode ser vivenciado como uma repetição traumática e não como uma abertura para o novo. Então, acho que o primeiro, né, apontamento que eu queria pensar seria isso, que a questão da destrutividade do objeto tem a ver, né, com o que poderia ser uma discatexia, um trauma muito precoce, como o Green fala, que é um elemento da transferência, então não estamos falando de psicologia do desenvolvimento, mas há algo que falha e que ele vai trabalhar muito bem, né, sobre essa clínica, que é uma clínica que remete ao vazio, que é uma clínica que remete à psicose em branco, que é uma clínica sem cor, né? Não tem o barulho tão pulsional, mas tem justamente essa baixa de intensidade. Se pensarmos, por outro lado, na inspiração, também no trabalho do Roussillon, eu acho que também traz algo para essa nossa discussão, né? Desse objeto que precisa ser destruído sem retaliar e sem, de alguma maneira, fazer nada, a não ser sobreviver e pensar que tipo de sobrevivência é esse, que o Roussillon, quando ele traz essa ideia dos sofrimentos narcísico-identitários, ele vai trabalhar também uma noção que eu acho que é interessante, importante, que é dizer que nesses casos, onde há o que ele chama de traumas precocíssimos, o que acontece é que, diferente da melancolia, onde a sombra do objeto recai sobre o eu, é como se não houvesse uma sombra do objeto ou nada do objeto que remetesse ao que é próprio do sujeito. Então, essa função de espelhamento falha e, na análise, é como se o analista fosse convocado a ser o espelho negativo do paciente. Ou seja, se há alguém que não fala nada, não é que não fala nada, não, mas que tem muita dificuldade, ou que traz poucas coisas, ou que de alguma maneira volta e muitas vezes não sabemos por que volta, tem algo ali que daria notícias também de uma operação psíquica que vai, de alguma maneira, ser repetida na análise a partir desse espelhamento, aí um espelhamento em negativo. E um apontamento do Ogden, que eu queria juntar com isso, que é quando o Ogden vai falar não só do sustentar e conter, né, não só do analista que tem que sonhar os sonhos não pensados do analisando, mas vai falar também sobre essa dimensão do isolamento muito primitivo e da importância desse isolamento, dessas sensações, né, que são pensadas como autogeradas, aí ele está falando de uma constituição psíquica, né, do infante, mas junto ao objeto, no sentido de que teriam que ser sensações onde o objeto primordial suportaria a sua própria exclusão. Então, se a gente pensar nesses três elementos, né, um trabalho do negativo que é necessário, né, e que fala, de uma certa maneira, justamente dessa pulsionalidade junto com a função do objeto, mas que no que estamos chamando dos traumas precoces ou dos casos das fronteiras, essa função falha, né, um isolamento necessário, mas desde que haja um acolhimento ou do objeto ou do analista, de poder, de alguma maneira, se vincular ao que chamaríamos de um elemento da sensorialidade. E aí, né, o que eu tenho pensado também
isso ao longo da minha vida clínica, é justamente nessa dimensão que traz essa discussão sobre os traumas precoces, né, sobre o trabalho do negativo, sobre essa dimensão que o Ogden traz de sustentar e conter, né, que seria a dimensão do arcaico na clínica. Muitas vezes o arcaico na clínica ele é pensado, né, pelos autores ligados a esse momento, né, da constituição psíquica, onde haveria ali uma falha, uma disjunção muito radical entre sujeito e objeto, e onde, então, esse arcaico ficaria muito mais do lado dos fueros freudianos do que só do elemento da sensorialidade, não que uma coisa seja em contraposição à outra. Mas há, né, nessa noção de arcaico também toda uma discussão do que é irrepresentável, né, do que fica fora dessa cadeia psíquica, mas há também uma dimensão que a gente poderia trazer, você está que a gente poderia trazer, que é justamente desse sensório, não só pensado como uma descarga pulsional, né? Mas também como esses elementos pelos quais a subjetividade, a construção subjetiva vai se iniciar. Então, pensando em relação, de novo, voltando, né? Sobre as fronteiras da clínica, ou a clínica de fronteiras, o que esses autores que eu falei muito rapidamente trazem, e que algumas pessoas chamam da terceira tópica, né? Meio brincando, mas é justamente trazer essa dimensão da intersubjetividade, da função do objeto, desde que nela não se perca a noção do sexual, a noção da assimetria e a noção de uma articulação entre pulsão, né, e a função do objeto. Ou seja, não é uma intersubjetividade, enfim, dos pesquisadores sobre clínica com primeira infância, mas é uma intersubjetividade, né, pensando dentro da psicanálise, onde o próprio objeto vai ter essa função de resguardo pulsional. Eu, muitas vezes, acho que eu até já falei aqui para vocês, eu trago o exemplo do Winnicott com aquela bebê que ele atendeu, que tinha 13 meses e que tinha muitas convulsões e teve mil problemas, não dormia, e aí os médicos indicam para o Winnicott e ele, então, vai ser atendido por ela. Olha, eu atendido por ela, né? Falho maravilhoso. Mantenho. Então, ele vai ser atendido por ela e ela por ele. E ele pega a menininha no colo, ele fica com a bebê no colo, e a bebê, então, logo na primeira vez, joga a espátula, que ele trabalhava lá com, né, com o jogo da espátula, e observando, joga a espátula no chão e morde a mão dele, né? E morde muito forte. E aí ele vai mostrando, né, ao longo lá do trabalho dele, que é muito bonito, como esse morder a mão, ou seja, essa descarga pulsional, ela vai se transformando, primeiro porque ele aguentou o tranco ali, deve ter doído muito, mas ele segurou a barra. E aos poucos, aquela mordida, né, ele fala que vai se tornando um mordiscar, e vai então sendo introduzido justamente uma, né, uma relação lúdica, onde o próprio corpo, vamos dizer, a própria função do Winnicott ali é de se colocar como no meio, como entre, né, uma pulsão e a descarga pulsional, que ao invés de voltar sobre o corpo da menina, de alguma maneira encontra um anteparo, que é o anteparo feito pelo Winnicott. Talvez o meu ato falho tenha a ver com essa mutualidade ali do circuito pulsional, né, onde ele entra nessa posição. Então, eu acho que, né, Green, né, Roussillon, Ogden, não importa, os autores que nos inspiram, que não quer dizer que nós sejamos subservientes, né? Mas há uma inspiração e há uma base, são autores que vão justamente manter, né, a teoria, o texto freudiano, na sua dimensão de poder ser articulado a essa função do objeto que o Freud trabalhou, mas talvez não tenha trabalhado com essa inspiração ferenciana, é claro, e unicotiana, né, que esses autores fazem. Então, essa dimensão do arcaico, eu acho que ela pode também ser pensada como essa descarga violenta, né? Mas que precisa, então, de um objeto ali
que de alguma maneira faça esse resguardo à própria dimensão da pulsão, para que ela não retorne sobre o próprio sujeito, sobre o próprio corpo. Mais 5 minutos, então vou. Tá. Mas eu acho que pode também, falando rapidamente, ser pensado que essa citação do Green que eu trouxe, né, que o analista ele precisa deixar-se destruir, né, traz a questão da sobrevivência do objeto, que aparece no texto do Winnicott, no uso do objeto, né, no uso do objeto, na medida em que o objeto aparece como um outro sujeito, que é algo que é muito importante, eu acho, para a clínica, justamente nessa situação desses pacientes, ou dessas problemáticas que nós encontramos hoje em dia. E, nesse sentido, talvez em relação ao arcaico, o arcaico possa ser pensado também como se a tensão flutuante fosse uma tensão flutuante também dentro da sensorialidade. Quer dizer, não só um arcaico como um primitivo que tem que ser, né, integrado, mas como talvez elementos que podem dar uma pista para o analista e, de alguma maneira, ajudar-nos a trabalhar, né, concomitantemente nos 3 registros que sejam, né, primário e secundário, e é por isso que os analistas têm, né, acho que o Rui Barre fala do analista poliglota, o Roussillon fala do analista polifônico, quer dizer, dessa possibilidade de trabalhar nos diversos registros, né? Então, nesse sentido, pensar nessa dimensão arcaica é pensar também na forma, né? Pensar nesses elementos que vêm com o ritmo, que é uma coisa também que eu sei que tem sido muito falada, tem muitos analistas trabalhando, pensando muito na questão do ritmo. Eu vou parar, juro, porque tem acho que a Marta vai falar também, entrar um pouco por aí, né? Mas a questão do ritmo é muito interessante, por quê? Porque a gente começa a vida também pelo ritmo, né? E o ritmo ele tem sempre uma certa expansão, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, né, nas sensações como um desmantelamento sensorial, né, ou rítmico, que ao mesmo tempo na análise pode ser construída até que se encontre um ritmo, digamos assim, compatível ou compartilhado. Então, muitas vezes, né, você vê um analisando com a respiração muito afante no começo da sessão, né? Às vezes você também fica lá com a mesma respiração. Quer dizer, tem elementos da sensorialidade, tem elementos dessa intensidade que talvez tirem um pouco da dimensão da destrutividade só a questão de uma resistência, de uma reação terapêutica negativa e traga justamente para a situação analítica essa possibilidade do analista poder sobreviver desde que ele possa, talvez, fazer um trabalho de desrecalcamento da sua neurose. Tá? Vou parar por aqui. Obrigada. Obrigada, Silvia, pela sua fala. Queria dar boas-vindas ao Leandro Santos, que chegou nessa mesa. Ele é muito importante para essa mesa, porque ele quem fez o convite formal à Silvia e à Marta. Então, estava substituindo. Então, a partir de agora, eu vou deixar com o Leandro para conduzir pelo menos a parte das perguntas. Marta, pode falar. Tá. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui participando da jornada, uma jornada ultra rica, né? Com muitos dias, com muita coisa. Eu acho que o tema também, que foi até o tema que orientou aqui a nossa fala de uma forma mais geral, um tema também bastante amplo, mas super importante. Eu acho que o termo, né, fronteiras, é um termo muito especial, né? Especial também para mim, no meu percurso. E eu queria agradecer muito o convite. Também estou gostando muito de estar junto com a Silvia. A gente tem, né, uma parceria e já vem antiga, né? E que vem cada vez dando também desdobramentos. Com o Leandro, né, que fez o convite, que, né, tem uma relação muito especial e que eu
também parabenizo aí pelo papel que teve na organização da jornada, né? Então, o tema, como ele é muito amplo, eu fiquei pensando muito como que, assim, o que que eu poderia oferecer como pensamento, assim, uma reflexão, oferecer no sentido de poder compartilhar, né, com vocês. Eh, eu queria me deter mesmo no termo, né? Eu acho interessante que conversei com a Silvia um pouquinho sobre como seria a nossa participação, mas sem saber muito o que ela traria. Eu acho que tem alguns aspectos interessantes de ressonância, né? Algumas coisas que eu vou poder explicitar do que eu ouvi agora mais especificamente, que eu acho que tem pontos aí de interseção, embora eu tenha pensado em trazer mais uma reflexão sobre mesmo o que seriam essas fronteiras, né? A fronteira entre de Freud, a contemporaneidade, eh, que eu acho que isso também é uma coisa bastante ampla, né? Desde Freud à contemporaneidade, acho que a gente tem toda a psicanálise envolvida literalmente, né? Não é uma maneira de dizer, mas eu acho que é interessante que o termo fronteira, acho que já chama atenção de um ponto que seria, né, como que essas coisas se relacionam. Fiquei pensando na relação entre o que a gente vem falando também, daquilo que seria a clínica dita clássica e a clínica contemporânea, a clínica da neurose e os sofrimentos identitários narcísicos, os estados limites ou as patologias de base traumática, inclusive esse ponto assim dos normóticos, né, que eu acho que também falam de uma maneira especial de um certo vazio, de alguma coisa também bastante marcante hoje. E fiquei pensando nessas relações que eu acho que, por mais que seja muito interessante a gente pensar como distintas, né? Esse momento do Freud tão marcado pela neurose, pela histeria inicialmente, pela neurose obsessiva, mas que depois também vai ficando fronteiriço, né? Com a psicose, com a melancolia, com as patologias narcísicas, com as neuroses traumáticas, e que levam justamente a um novo modelo. Então, a fronteira do primeiro e do segundo modelo, acho que é bem análoga à fronteira entre que a gente está falando de Freud, da época da neurose, e hoje, né? Esse hoje, eu acho que já estava, de alguma maneira, também lá no Freud, pensado, sendo pensado em termos de uma interrogação sobre essa diferença de um modo de funcionamento e, ao mesmo tempo, é interessante que o Freud não abandona o que seria de antes para, então, chegar num segundo modelo. É muito especial, eu acho, isso no pensamento freudiano, que nada se apaga, né? Assim, meio como no funcionamento psíquico, que o tempo anterior ele se ressignifica e ele traz também esse primeiro modelo. Então, eu fiquei pensando nessas relações entre o antes e o depois, entre o que seria o modelo clássico também de escuta clínica, do manejo clínico e o que a gente precisa pensar realmente de novo para poder ter uma escuta também para um funcionamento diverso. E fiquei pensando, que funcionamento diverso é esse, né? Claro que tem mil implicações, e nessa fala de 20 minutos não seria possível é, desenvolver isso, e também isso está em aberto para muitos desenvolvimentos outros que eu não seria capaz de fazer. Mas eu acho que tem um ponto aí dentro dessas fronteiras, do funcionamento também do recalque, daquilo que marca o trauma, né, como a Silvia estava retomando, a clivagem, que eu acho que é a questão que ela falou também, que toca na relação eu-outro, né? E quando a gente vai falar da análise e desse tipo de escuta, a gente vai pensar também qual a qualidade da escuta, da transferência, do que marca a relação paciente-analista.
e que retoma a relação eu-outro, né? Porque, na verdade, paciente-analista é também uma relação eu-outro, e não o eu-outro só do paciente e do analista, né? Mas do eu-outro do próprio paciente e também do eu-outro que essa alteridade do paciente encontra do próprio analista, né? E do analista com o seu outro. Então, essa questão do outro, né, eu acho que é uma questão que também vem me interessando bastante e que tem tudo a ver com fronteiras, né, que eu acho que tem a fronteira eu-corpo, né, que é também muito fundamental. As patologias também ditas contemporâneas passam por essa convocação do corpo, mas eu acho que, em última instância, é como a gente se relaciona, né? Ou como o eu se relaciona com o outro, que marca também a própria escolha da neurose, né? Aquilo que marca a determinação das patologias, né? Como é. Eu venho trabalhando isso, que eu acho que, para mim, tem ajudado, inclusive na escuta clínica, de pensar essa relação com o outro como uma espécie de operador, né? Então, operador no sentido, qual é o lugar de como eu lida com essa alteridade interna e com a alteridade externa, né? Como é que isso se dá na neurose, como é que se dá na histeria, na neurose obsessiva, diferentemente, na melancolia, na psicose, nos estados limites. Eu acho que, em última instância, tudo se passa na relação eu-outro, e que isso pode ser visto como um operador, e em outros termos, estava lembrando que a Silvia falou também há pouco, eu acho que tem a ver com a sombra do outro, né? Aonde se situa a sombra do outro, né? O Freud falava no texto Mal-Estar que aquilo que está na base do mal-estar, né? Os três aspectos que marcam isso, né, da questão da dificuldade de controle da natureza, do próprio corpo, mas ele diz a relação com o outro é o mais complicado, né, assim, a maior fonte do mal-estar. Eu acho que ele está falando uma coisa assim muito central, né? Eu acho que ele está falando quase tudo do que se passa na subjetividade humana enquanto dificuldade e, ao mesmo tempo, riqueza, que é no encontro com o outro que também o próprio eu se constitui. E é como ele vai, né, se apropriar também, identificatoriamente, e se constituir e conseguir fazer um arranjo de maior ou menor qualidade, como ele vai lidar com essa alteridade, né? Então, a Silvia estava falando da sombra do outro, eu achei interessante que, nesses casos, né, da coisa da normopatia, teria algo que é como se houvesse uma espécie de ausência, pelo que eu entendi, né, dessa sombra, assim, meio como algo que não pôde exatamente se constituir e que fica como avesso, quase, daquilo que seria uma sombra, no caso aí da melancolia invasiva, né? Que é talvez pela indiferença, talvez pela ausência, e que esse vazio já fala dessa presença que eu acho que está na base da constituição psíquica como um todo. E o que a gente faz com isso? Eu acho que o texto do Freud da melancolia eu acho genial, porque ele não é sobre melancolia, eu acho que ele é sobre narcisismo, né? E, na verdade, ali tem um extremo, que é uma sombra persecutória, mas, na verdade, a sombra do outro é de todos nós, né? E essa questão, eu acho que toca muito na fronteira mesmo do familiar e do estrangeiro, né? Que a gente tem sempre um estrangeiro, que é essa sombra do outro, e o que a gente vai fazer com ela? Então, fiquei pensando também, um outro contexto, eu pensei, até junto com uma colega, que é uma colega lá do Rio Grande do Sul, professora lá da Federal do Rio Grande do Sul, foi professora também da PUC de Porto Alegre, que é a Mônica Cotter Macedo, e que a gente escreveu junto um texto para publicar num livro do Joel Birman, o que foi organizador, que era Psicanálise à Brasileira. E nós fizemos um trabalho
e a nossa preocupação foi de falar sobre como seria essa psicanálise à brasileira. Então, assim, estou falando de uma outra coisa, mas o link é porque, para falar disso, a gente começou a se perguntar como que essa questão do estrangeiro e do familiar, né, o que seria isso, e apesar da gente ter uma preocupação ali de mostrar o que seria, o que se a gente poderia falar nesses termos, a gente acabou, pelo menos na minha parte desse artigo, eu comecei a pensar em algumas coisas do que seria essa diferença entre o estrangeiro e o familiar, né? No caso, se haveria uma psicanálise à brasileira. E para isso a gente chegou numa ideia um pouco assim, inspirada pela música brasileira, né? Então, o quanto que na música brasileira a gente encontra uma forma de apropriação, que é uma apropriação que eu fiquei pensando quase como um modelo clínico, né? Um modelo assim onde a riqueza daquilo que seria poder lidar com o outro, né? E que isso leva a uma resultante absolutamente rica, mas que não houve ali naquela resultante uma espécie de dissolução do que foi recebido. Então, a música que começa com, enfim, a modinha, né, que vem da música europeia, ao mesmo tempo que encontra músicas indígenas e africanas, e isso vai acabar resultando numa espécie de composto do que a gente vai acompanhar durante, né, assim, até hoje, e que a gente vai ver isso assim resultando em muitas coisas onde nada do recebido foi exatamente perdido, né? Não é uma dissolução e que tem uma negação daquilo que é o estrangeiro, mas uma apropriação criativa. Então, fiquei pensando, né, quando eu escrevi esse trabalho, né, dessa coletânea, que essa capacidade de outrar-se, né, pensando essa expressão que o Fernando Pessoa usa, né, daquilo que é o poder se colocar no lugar do outro e outrar-se, mas na própria possibilidade também do ser, como isso é fundamental, tanto no trabalho clínico, como também, né, naquilo que seria a própria discussão em psicanálise, onde a gente também encontra diferenças, né? O que seria, assim, exatamente o Freud clássico, o Freud que pode nos servir para as patologias contemporâneas, ao mesmo tempo, as leituras diferentes do Freud, né? Aliás, fazendo um parêntese, né? Eu também penso aqui, acho que me inspirei com isso por conta da SPID ser uma sociedade bastante plural, né? Onde essa questão das diferentes línguas, digamos, das diferentes fontes, de diferentes leituras do Freud, diferentes perspectivas que essa convivência é possível, e como isso eu acho que é fundamental para uma certa criatividade também na capacidade de lidar com essas fronteiras. E sem isso, eu acho que está muito complicado a gente ficar só, por exemplo, naquilo que seria diferente da neurose clássica, né? Assim, a clivagem e o recalque. Quando esses casos, como dizem esses autores, até muitos do que a Silvia citou, do Roussillon, né, o Anzieux, o Green, são autores que se permitem justamente pensar de uma maneira também plural, poder ter uma espécie de apropriação daquilo que seria o estrangeiro, né? De diferentes fontes, e essa escuta ser fundamental para o que a gente vive hoje, que é absolutamente diverso, sem cair numa espécie de identitarismo clínico, né? Porque eu acho que é possível também na clínica a gente meio se perder, e aí eu estou falando de identitarismo não na forma, né, de pensar a escuta de um determinado grupo ou de outro grupo, mas numa escuta que só pode se guiar por uma determinada linha.
né, que só pode pensar como se um paciente normótico, por exemplo, não fosse também neurótico, né? E poder ter essa capacidade da escuta clínica de outrar-se, que eu acho que isso é fundamental. Eu estava falando da música popular brasileira, porque eu acho que ali a gente encontra algo que se faz dessa maneira, né? De uma maneira altamente diversa e que, ao mesmo tempo, não reproduz apenas aquilo que foi recebido, mas que se identifica. E identificação não é exatamente identidade, né? Não é estar preso a uma identidade, de reproduzir um determinado modelo, mas de poder fazer com isso uma outra coisa, uma espécie de herança, e essa herança é conquistada, literalmente. E eu acho que isso é um ponto, esse elemento, um elemento esse do outrar-se, né? Que eu acho que é, ao mesmo tempo, encontrar-se, né? Porque para se encontrar com si mesmo, a gente passa por um outrar-se, porque se o eu é o outro, né? Anteriormente, se a gente começa sendo o outro, esse outro vai habitar em nós sempre, né? E como isso vai ser, como vai ser esse habitar, é que eu acho que vai, de alguma maneira, marcar um modelo de neurose ou, né, de um outro quadro, ou um sofrimento identitário narcísico, fala justamente de uma dificuldade de lidar com isso, que é onde eu estou, onde o outro está, e é ter que aprender a outrar-se e a ser ao mesmo tempo, né? Eu acho que, independente dos casos limites, todos nós temos esse limite, essa fronteira, né? A fronteira que é essa do estrangeiro, né? Do que temos de familiar e de estrangeiro ao mesmo tempo, e todo o universo da psicanálise, eu acho que passa por essa fronteira. Eu acho que esse é o ponto fundamental, com ressonância também na transmissão da psicanálise, na supervisão, né? Na escuta clínica. O tempo todo a gente está dentro dessa fronteira, que eu acho que ela constitui, para mim, uma espécie de operador fundamental e que é, para mim, aquilo que fica mais marcante, não sei, né? Não sei se para sempre, né? Mas nesse momento que realmente ecoa para mim quando eu vejo o título aqui da jornada, é um pouco por esse aspecto, né? Essa fronteira de Freud à contemporaneidade, eu acho que passa pelo outrar-se, né? Um convite a essa perspectiva. É isso que eu gostaria de transmitir. Obrigada pela atenção. Muito obrigada pela fala, Marta. Acho que as duas conseguiram articular sobre o mesmo assunto, complementando uma outra, né? Agora eu vou passar a palavra para o Leandro para conduzir a parte das perguntas. Bom, boa tarde, né, pessoal? Desculpar pelo imprevisto que eu tive, enfim, cheguei um pouco atrasado, mas há tempo de ouvir, né, duas falas muito potentes, né?